Meu nome é Geraldo Ventura, nós vamos ver nessa videoaula, a aula 2, continuação sobre função. Vimos na aula passada aí o conceito de função, a definição de função. Existem vários tipos de funções. Existe função do primeiro grau, então a equação que a define é uma equação do primeiro grau, f de x igual a 3x menos 1, ou y igual a 3x menos 1. Então essa notação y é equivalente a f de x. O gráfico em geral é sempre uma reta do plano cartesiano. Outro tipo de função que pode existir, tipo função exponencial. Se observa que aqui o expoente x, ou seja, a variável, a incógnita, ela está no expoente, por isso que chama exponencial. Função logarítmica, y igual a log de x. Você pode ter as funções trigonométricas, seno de x, y igual a cosseno, a tangente, a cotangente, a secante, a cossecante. Aí você tem um gráfico de uma função aí, caso função seno. Você pode ter uma função modular que ela é definida através de módulo. Módulo y igual a módulo de 3 seno de x. Você pode ter uma função quadrática ou função de segundo grau. 5x ao quadrado menos 2x menos 1, o y igual a isso aí. Então, ou f de x, né? Isso é uma função definida por uma equação de segundo grau. Uma função quadrática, função de segundo grau, maior expoente do x é 2. Essa curva é chamada parábola, com cavidade para baixo. Você pode ter função irracional. Você pode ter vários tipos de funções. Então, função, você estuda separadamente cada uma delas. É um estudo prolongado. O que nós vamos ver aqui é f de uma função, que em geral sempre cai em prova de concurso, domínio de função, conjunto e imagem, que vai ficar para uma próxima aula. O que nós vamos ver nessa aula aqui é f da função. E gráficos, já tem aí algumas aulas aí postadas, em geral isso não cai em concurso, ninguém vai te pedir para construir um gráfico, pedir para usar, para você usar. Então, f da função, essa questão aqui foi do Cefet, concurso 2007, nível de segundo grau. Se a função f é definida pela função f de x igual a 2x ao cubo menos 1, então a soma essa é igual a f de 0 menos f de menos 1 mais f de meio é igual a letra A, menos 3 quartos, letra B, menos 15 quartos, letra C, menos 17 quartos, letra D, menos 19 quartos. Então foi dada a função e o f da função. Esse f da função equivale a pegar esse zero, colocar no lugar do x e efetuar os cálculos. Depois fazer a mesma coisa com o menos 1 e o meio. É como se você tivesse uma lista de compras para fazer no supermercado. Você tem lá 2 kg de farinha, 1 kg de fubá, 3 kg de arroz. Aí você entra no supermercado, leva a sua listinha, verifica o preço, efetua o cálculo numérico e vê se é possível comprar ou não. É basicamente isso que chama f de uma função. Então tá lá, o f de 0. Vou pegar o zero. 2 elevado a 0 menos 1. 2 elevado a 0 é igual a 0. Aliás, 2 vezes 0 elevado ao cubo. 0 elevado ao cubo é 0 vezes 0 vezes 0, que é 0. Então sobrou menos 1. Então, esse valor f de 0 eu coloquei ele aqui, ó, menos 1. Agora eu vou para o f de menos 1. Então, no lugar do x, desse x aqui, eu vou introduzir menos 1. Menos 1 elevado ao cubo é menos 1. Então, efetuando os cálculos lá, ó, menos 1 elevado ao cubo é igual a menos 1. Menos 1 vezes 2 é menos 2. Somado com menos 1 é menos 3. Aí ele aqui, ó, menos 2, somado com menos 1 é menos 3. Coloquei ele aqui. Está faltando calcular o f de meio, ó, f de meio. Então, f de meio é igual a 2 vezes meio ao cubo, elevado ao cubo, menos 1. Ó, meio ao cubo é meio vezes meio vezes meio. 1 vezes 1 é 1, vezes 1 é 1. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Então, 1 oitavo. 2 vezes 1 oitavo é 2 oitavos. Simplificando por 2 dá 1 quarto. Tira-se o mínimo útil comum, ó, 4 vezes 1, 4. 1 menos 4 é menos 3, menos 3 quartos. Ele ali, ó. Coloquei ele no canto aqui, direito. Agora, efetuo o cálculo. Ó. Menos 1 somado com menos 3 é menos 4. Tiro o mínimo útil comum, que é 4. 4 vezes 4, 16. 16 menos 3 dá menos 19 quartos. Então, a resposta está na letra D. Outra questão do Cefet, também de 2007. Quase todas as provas, eles adoram pedir isso aí, f de qualquer coisa. Esse aqui, no caso, esse exercício, nós vamos usar o gráfico. Na figura está representado o gráfico da função.
f domínio R no conjunto dos números reais, tal que f de x é igual a y. Então esse aqui é o gráfico da função, ó, essa sequência aqui, ó. Esse é o gráfico da função f. O valor da expressão f de 3 igual a f de 5 mais f de 1/3 pertence a qual desses conjuntos aqui? Então o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos olhar isso diretamente no gráfico, ó. F de 3, pega-se o 3, está aqui no eixo x, vai lá no gráfico, que é esse pontinho aqui de amarelo, e busca o correspondente dele no y, meio. Então o f de 3 é meio. Você observa que no exercício anterior eu tive que calcular, aqui não, tem que saber olhar, ó. Então o 3 ele corresponde a 0,5. Então essa é a interpretação gráfica. Agora eu vou buscar o f de 2 elevado à quinta. 2 elevado à quinta é 32, porque é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 32, 5 vezes. Ó, não tem no gráfico, você observa que eu prolonguei o gráfico, ele continua aqui, ó, e eu prolonguei lá a função, porque a partir daqui ela pressupõe-se que ela continua indefinidamente. Então, quando for 32, você sobe, 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 vai lá para o eixo y e busca o correspondente, que é o número 2 a ele aqui, ó. E, finalmente, eu busquei o f de 1 sobre raiz quadrada de 3. Aqui eu tenho que saber que a raiz quadrada de 3 é 1,7 aproximadamente. Quem não sabe extrair a raiz aproximada, eu coloquei uma aula no YouTube aí, um negócio muito chato, extração de raiz quadrada. Depois você procura lá e vê como é que se extrai a raiz quadrada de um número qualquer. Então, a raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,7. 1 dividido por 1,7 é 0,5, aproximadamente. Aí eu venho no gráfico, no eixo das abscissas aqui, eu procuro o valor 0,5. Ele está entre o 0 e o 1, ok? Então, eu vou lá e procuro. Ó. Pá, ele vai cair no menos 1. Então, ele é menos 1. Aí ele aqui. Ora, 2 menos 1 é 1. 1 somado com meio é 1,5. Então a resposta, voltei com o problema na íntegra, a resposta está na letra C. Por quê? Porque x pertence ao conjunto dos reais, tal que o x é maior do que 1 e é menor ou igual a 2. É assim que se lê. X é maior do que 1 e é menor ou igual a 2. Então, 1,5 ele está aqui. Ele é mais que 1 e é menor do que 2. Então, resposta letra C. Então, isso é o que se chama f da função.